nome é Paulo Leme, aqui da XP Advisory em Miami, e é um prazer estar aqui com vocês novamente na nossa reunião mensal do GAAC. E, como de costume, meus dois grandes colegas, Arthur Wishman, que é CIO Global da XP Advisory, e Thiago Faveri, que é o Head de Investimentos Internacionais da XP Advisory Internacional. Como sempre, eu vou dar um início, falar uns 10, 12 minutos sobre a conjuntura global, focado um pouco mais no Fed, que eu acho que é o tema de hoje, dado que a gente tem a ata saindo agora de tarde, e depois eu passo a palavra para o Arthur e para o Faveri, e depois a gente faz o nosso bate-bola aí de perguntas e respostas. Então, deixa eu primeiro começar compartilhando na minha tela com vocês, e vamos entrar direto no assunto. A curva do Tesouro Americano inverteu, e aí? Eu acho que alguns mitos, alguns são verdadeiros, outros são falsos. Falar um pouco sobre o que está gerando esse movimento na curva do Tesouro Americano e as interpretações que são corretas e incorretas a respeito do fenômeno. Mas antes disso, o big picture, ou seja, eu acho que o Fed bobeou. Ele tinha tudo para começar a normalizar a situação da política monetária no segundo semestre do ano passado, crescimento, desemprego caindo, salário subindo, ou seja, era o momento ideal para um bom banco central proativo para começar a normalizar. Ele, por exemplo, poderia ter evitado continuar de vender ativos e já balizar um pouco a política monetária. Então ele perdeu praticamente entre 6, mais provavelmente 9 meses, e aí você começa a entrar com elemento de sorte, e ele não teve sorte. E o mundo não teve sorte, a gente foi pego de surpresa com a escala e a violência e a atrocidade da invasão russa na Ucrânia, e a duração desse conflito é o que vai quantificar a intensidade desse choque de oferta, que vem através de choque de preços de commodities, redução da oferta de muitas commodities importantes, desde petróleo, gás natural, metais, fertilizantes, no caso brasileiro. E esse squeeze tem dois efeitos importantes, de fazer um shift da oferta agregada para a esquerda, diminuir a oferta e aumenta preços. E com isso você tem a combinação pior possível, que é mais inflação e menos PIB. E agora você vai ter que subir taxa de juros e apertar, tanto o Fed como o ECB, o Banco Central da Inglaterra e do Canadá já estão na frente, já subiram juros, e vão ter que fazer isso, como a gente chama, leaning against the wind, ou seja, contra o vento. Sem a guerra, eu acho que o Fed teria tido mais tempo e graus de liberdade de ir passo a passo, juros primeiro, depois quantitative tightening, e agora você vê, eles mesmos estão se atropelando de maneira completamente descoordenada. Então, sai a ata da reunião, depois, no dia seguinte, vem um diretor, fala outra coisa, então eles ficam marcando o mercado cada dia, como mostra quão para trás eles estão, e isso causa uma volatilidade desnecessária no mercado de juros e de bolsa, e eu acho que eles tinham, sem a guerra, uma chance de fazer esse soft landing. Com a guerra, eu acho que a probabilidade de você conseguir é que nem você tentar aterrissar um 747 loaded, carregado de combustível, no aeroporto Santos Dumont. Good luck. É uma operação bem difícil. Então, acho que com a guerra, o PIB americano deve cair, ele já está desacelerando, a Europa também. A dúvida é se entraremos ou não numa recessão. Eu vou discutir daqui a pouco essas probabilidades. E, além disso, a gente tem um choque adicional, Covid, lockdowns na China, um fornecedor importantíssimo, com mais disrupções em cadeias de produção, toda a parte de logística, de transporte de containers, e isso, então, é outro choque adicional que esfria a atividade econômica global e pressiona a inflação. Então, ele tem duas alternativas. Eu achava que o cenário A, na última reunião nossa, era o mais provável, com uma alta probabilidade, o B, menos provável, e a seta indica movimento de massa de probabilidade do cenário A para o cenário B. O cenário A é que a gente teria um acordo de paz, dado o absurdo da guerra, que logo a Ucrânia declararia-se neutra, fora da OTAN, e com isso teríamos um acordo de paz, e aquele choque que poderia ter sido
permanente, teria sido só transitório, então o impacto em inflação e atividade teria sido menor e a gente cai num cenário mais benigno do Fed, do ECB ter mais graus de liberdade e evitar uma recessão. Infelizmente, o que a gente está vendo, afora o drama humano, realmente é que é um conflito extremamente complexo, inclusive com riscos difíceis de calcular, de se expandir, e então eu estou menos esperançoso que a gente vai ter uma solução do conflito. Então, o que isso quer dizer em matéria prática é que vamos ter mais inflação e mais recessão, o que torna muito mais difícil o trabalho do Fed. Em matéria gráfica, ou seja, a gente já tinha visto esse gráfico nas reuniões anteriores, ou seja, toda a parte de disrupção logística tinha tornado a oferta agregada mais inelástica, com corona também. Nós tínhamos tido a expansão da oferta agregada, isso tinha levado à inflação, e agora, com a crise na Ucrânia, você tem essa redução da oferta agregada, a curva passa a ser mais inelástica, o que torna a inflação mais alta, a um detrimento de um PIB menor, e agora você vai ter a diminuição da demanda agregada para diminuir a pressão sobre a inflação, reduzir o emprego, ou seja, sem aumentar a taxa de desemprego, você não vai reduzir a inflação. Então, a gente tem esse movimento de 0 para 1 para 2 e acaba com menos PIB, você acaba reduzindo a inflação, mas é um custo de redução de atividade muito importante. Então, traduzo graficamente da onde a gente veio da última reunião para a reunião de hoje. Nós tínhamos pré-guerra essa distribuição verde, que não tem nada a ver com Palmeiras, a distribuição de verde de probabilidade em matéria de crescimento do PIB. Para os Estados Unidos, a gente esperava 3,8, então essa teria sido a média esperada, e com uma cauda, ou seja, caindo abaixo de 0, uma probabilidade muito pequena, ou seja, uma recessão, uma probabilidade de 15%, e agora nós tivemos um shift devido a esse deslocamento da oferta agregada para a esquerda, mais o aperto da política monetária. Então, a gente já está falando de uma área de um crescimento abaixo de 0 e uma recessão de pelo menos 45%, digamos, de quase 50%, ou seja, 50-50, 50% de chance de cair numa recessão, e o que vai determinar vai ser quão rápido vai ser o Fed e quanto tempo vai durar, infelizmente, esse conflito que é realmente terrível. Infelizmente, não só é nos Estados Unidos, mas tem pego a Europa, que já vinha numa desaceleração pré-guerra no primeiro e no segundo trimestre, mas tinha uma perspectiva boa de crescimento de 4,1. Isso aqui é o crescimento esperado para a Europa antes do conflito, mas especialmente devido à proximidade, incerteza, gás natural, petróleo e todas as conexões de comércio que você tem entre as duas regiões, esse hit para o crescimento deve ser maior, 2,5%, 3%, e aí você cai nessa curva de baixo. Se nós tivermos um acordo de paz, você volta a recuperar e crescer, mas a minha dúvida, por isso que eu coloco tracejado aqui, há uma chance maior do que da economia americana de você ter uma recessão na economia europeia, e com o ECB tendo que começar no quarto tri a subir taxa de juros, com um juros terminal de 1,25, então esse ciclo de alta vai corroborar e talvez a Europa entre numa recessão antes e fique lá embaixo e mais embaixo do que os Estados Unidos por um tempo mais longo. Estados Unidos, rapidamente, problema claramente de inflação, aqui a gente tem a Core PCI e PCI, que saiu para fevereiro, então a gente vê que as taxas de inflação estão entre 6% a 7%, índice de preço ao consumidor, os 4 meses anualizados de 8,5%, para o atacado 10,5%, então a gente está com uma inflação rodando entre 7% a 11%, e com todos os choques de oferta, aumento de preços de commodities, acho que a tendência ainda é de alta. Isso é muito importante, que você tenha desancoragem das expectativas de inflação. Isso aqui não é o inflation break-even, porque eu não acho que você consegue tirar o inflation correto por causa do desconto gerado pela presença das compras do Fed na curva do Tesouro Americano, mas você claramente vê que a expectativa de inflação vem subindo, já com uma mediana de um ano para frente de 7,5%,
mas com um grau de incerteza muito alto, chegando, inclusive, a níveis de 10% na sua dispersão, o que mostra que não só o nível de inflação é alto, como a inflação está desancorada, que exige uma freada mais rápida do Fed. Mercado de trabalho extremamente hot, taxa natural 4,4%, último dado de fevereiro, 3,6%, então a gente já está bem abaixo da neutra. Normalmente, quando você quer desinflar, você tem que subir a taxa de desemprego acima da neutra, e você vai então ter que subir a taxa real de juros acima daquela taxa neutra de equilíbrio. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Do contrário, você não reduz a taxa de emprego, você não aumenta o desemprego e não baixa os salários reais, sem os quais você não vai reduzir a inflação. Ou seja, não se iluda, no pain, no gain, se você não faz esse processo de temporariamente subir a taxa de juros um pouco acima da neutra, você não vai desinflar. E essa que é a discussão que a gente vê no Fed, que a gente tem tido quando o Powell aparece logo depois da reunião de março. Na realidade, ele acabou até tranquilizando o mercado até subiu depois da minuta da reunião, mas no dia seguinte você começa a ouvir as vozes que estão em desacordo, tipo Bullard, tipo Waller, e agora até Lael Brainerd, ultra dovish, no extremo mais dovish, ontem largando um discurso em Minneapolis super hawkish. Então essa marcação a mercado, isso para mim me parece extremamente mal conduzido. Quer dizer, eu acho que o Banco Central tem que falar uma vez, claro, e deixar a mensagem como o Roberto Campos tem feito. Eu acho que é muito mais eficiente em matéria de coordenação de expectativas no mercado de juros, e por isso que tanto juros como bolsa estão com uma volatilidade extraordinária devido a essa incerteza gerada pelo Fed. A outra incerteza, talvez a gente consiga resolver hoje. Então, hoje às 14h nós vamos ter a ata da reunião de março, onde supostamente eles vão comentar o que foi discutido na reunião de março sobre quando começará o quantitative easing. Ontem a Lael Brainerd já disse, maio, então a partir de maio já começa o QT, e ela mesma também revelou, o que não é surpresa, de que vai ser muito mais acelerado do que foi no último ciclo. Ora, no último ciclo ele começou com 10 bi por mês, o balanço era muito menor, hoje o balanço quase que é 9 tri, ele é mais do que o dobro, então é óbvio que o ritmo tem que ser 10 vezes maior. Então você deve começar num ritmo de 100 bi por ano, talvez com mais mortgage-backed securities do que treasuries, e essa informação sairá em maio, e a implementação já deverá sair a partir da reunião de maio. A outra diferença em relação à nossa previsão e em relação às atualizações, dado que o Fed a cada dia vai apertando e subindo o fogo, é de que a primeira reunião, a primeira alta foi de 25, talvez eles tenham ficado preocupados devido à incerteza da guerra, talvez eles iam por 50, foram com 25, mas eu acho que para mim cada vez mais claro, depois de todos os discursos, que nessa próxima reunião agora de maio, dia 4 de maio, a gente deve ir para uma alta de 50, talvez duas seguidas, e depois seguida de 4 de 25, num total de 2,25, então seria o cenário central que a gente tem para esse ano, mais um quantitative tightening de 100 bi. Esse aqui é o dot plot, mostra que o próprio FOMC está completamente dividido, ou seja, quando você olha, isso aqui não é a previsão para daqui a 3 anos, é a previsão para 2022, você tem alguns diretores com taxa de 1,25 e outros com taxa de praticamente 3 a 3,25, ou seja, uma dispersão de 3 pontos percentuais. Isso aqui é um absurdo. Então, eu olho a mediana, que é o valor de maior frequência. Eu acho que essa seria a trajetória da mediana, mas eu diria que o leque mais provável é que a gente está inclinado para ir para 2,25 esse ano, por isso que eu tenho esse ponto verde, com esse leque de incerteza, porque a gente não sabe qual é a taxa neutra. A taxa neutra é zero, em alguns estudos, até o próprio Williams, que é o presidente do Fed de Nova York, que é super dovish, ele tem de 0,5% a 1% de taxa real de juros neutra,
soma então a meta de 2%, então você vai estar entre 2,5% a 3%, e você tem que, como eu disse, para gerar desemprego, você tem que ir acima da neutra. Então, por isso que a gente deve estar entre 3 e 3,5%, seria a minha expectativa final. Eu não estou dizendo que o Fed está dizendo isso, a maioria dos pombos prefeririam ficar abaixo de 3%, então eu acho que vai depender muito da inflação, que eu acho que vai ser alta, mas eu acho que as leis newtonianas da inflação vão acabar levando o Fed a fazer mais, mas isso, em grande parte, já está na curva, na parte curta da curva, certamente até 3 anos. Paulo, sim. Desculpa te intrometer, acho que vale a pena a gente explicar o que é a taxa neutra, né? Só para todo mundo ficar na mesma página. Desculpa. Perfeito. Então, eu acho que você tem dois conceitos, ou seja, a taxa real de juros, aquela que seria compatível com a meta de inflação de 2%, ela era muito mais alta em termos reais, 3%, 4%, 5%. Quem não se lembra de ter feito nos seus exercícios de CAPEM o famoso RF, não tinha um exercício onde que o RF fosse abaixo de 7%. Então, mostra que você trabalhava com uma taxa neutra de 2%, 3%, 4%. Mas depois a gente teve esse grande ciclo de Great Moderation e de Secular Stagnation, onde essa taxa real de equilíbrio, ou RELP, RELP ou R estrela, ela vem caindo, ou seja, você consegue ter uma taxa real de juros cada vez menor e ser consistente com a meta de inflação de 2%. Então, essa taxa é o que a gente não sabe se é 0%, meio ou 1%. Então, ela está entre meio e 1%, a taxa real. Se a meta é de 2% de inflação, então 2% mais meio ou 1%, você vai acabar com 2,5% para 3%, e essa seria a taxa nominal da Fed Funds Rate, que é compatível com a tua meta de inflação de 2%. Mas a inflação está quase 10%. Então, temporariamente, você vai ter que subir acima da taxa neutra. Então, por isso que você coloca meio a 1% adicional dessa taxa real neutra para você conseguir, então, desinflar e gerar desemprego e reduzir os salários reais. E isso você tem um nível de incerteza muito grande. Você tem dentro do Fed gente, como você pode ver nesse gráfico, que coloca a taxa de longo prazo nominal de 2%, e tem gente que coloca em 3%, e tem gente no debate acadêmico com taxas de 4%, 4,5%, 5%. Então, a gente não sabe nem o que é R estrela, não sabe nem qual é a taxa real natural, e nem sabe quanto a gente tem que ir acima da neutra para poder desinflar. Então, por isso que eu tenho esse leque de incerteza, e eu acho que o que você tem hoje precificado na parte de 2 anos e 3 anos já é bastante, ou seja, 1,75 para um ano, 2,54, 2,74. Então, eu acho que a parte curta da curva, ela talvez precise de mais ou menos 25 ou 50, mas ela está mais ou menos no lugar certo. Mas o que é muito estranho, olhando a curva azul, que é a curva que fechou na sexta-feira passada, mostrava essa ligeira declinação. Então, há esse famoso ditado de que a inversão do 2 com 10, ou seja, a taxa de 2 e 3 anos estando acima da taxa longa de juros de 10 anos, significa que, eventualmente, como a taxa de 10 anos ela é formada por taxas curtas a cada ano, eventualmente o Fed vai ter que cortar juros porque você vai cair numa recessão. E por isso que, então, existe o que eu chamo de uma associação. Isso não é causalidade no sentido de séries temporais, ou seja, não há uma relação causal, não é a curva que causa uma recessão, mas existe uma associação, ou seja, que normalmente quando você tem uma recessão, como a estrutura termo da taxa de juros, então aqui eu mostro no gráfico da esquerda, você tem uma curva normal, que é uma curva que é ascendente, e essa curva ela tem 2 componentes. Ele tem um prêmio de liquidez, ou seja, é claro, se você quer me socar um papel de 30 anos, eu vou cobrar um prêmio de risco devido ao prazo que eu vou ter que tomar de 30 anos ou 10 anos. E você tem a expectativa de juros, que é a taxa forward de 10 anos, então a soma das duas te dá exatamente a taxa de 10 anos. Ora, o problema é que você tem uma presença em que o Fed detém 1/4 da dívida longa.
e tem 1/4 da dívida pública americana. E o que é muito claro no quantitative tightening é que ele não pode se dar o luxo de resgatar ou de devolver ao mercado os papéis curtos, porque é com os curtos que ele faz open market operations. Então, ele não vai enfiar curto de volta, ele vai enfiar médio e longo. Ele vai enfiar entre 5, 10, 30 anos. Então, você vai ter uma injeção de duration vindo do Fed, e isso, então, vai eliminar esse discount que hoje existe. Então, se você tirasse ele automaticamente, você teria uma curva invertida. Então, essa inversão que você está inferindo hoje, a única coisa que o investidor está captando é esse discount que você tem gerado pela presença do Fed. E pode até ser compatível com uma expectativa de juros forward positiva, que é essa parte azul do lado direito. Então, eu digo, cuidado, ou seja, como você tira por resíduo qual é a taxa forward de 10 anos, pelo fato que você tem um desconto devido à presença do Fed, enquanto ele estiver presente, você vai ter uma leitura equivocada, pode ser que tenha recessão, eu acho que a gente está indo para uma recessão, mas pelas razões macro que eu indiquei, porque é um choque contracionista e o Fed vai subir taxa de juros e retirar liquidez. Já me estendi rapidamente o que quer dizer isso em termos de ativos de risco, bolsa. Eu acho que é um outlook neutro para viés de risco negativo. Por quê? Mais juros, temos mais inflação. Eu acho que ainda a parte longa da curva ainda deve subir e deve evitar que você tenha esse declínio, a taxa invertida. Redução do crescimento, redução do lucro. Eu acho que você tem surpresas já negativas a partir desse segundo TRI, que começa a partir da semana que vem. Risk premium subindo e um Sharpe ratio indo para 0. Então, eu acho, digamos, que o upside é pequeno e o downside é crescente. Bolsa Europa, eu vejo, dado que o risco de recessão lá é maior, é mais negativo do que o US. Renda fixa, eu acho que a parte curta da curva de Treasury já está mais ou menos no preço, talvez faltam 25, 50 basis points, mas a parte longa, que eu acho que deve subir, e high yield com a recessão, eu estou bearish, a parte de credit, e emergentes positivo para aqueles que são exportadores de commodities, energia, metais, grãos, e se não fosse para as nossas eleições, o Brasil estaria incluído. FX, esse cenário do Fed subindo mais rápido que o ECB, e antes é dólar bullish, franco suíço e negativo para o euro. E, por último, mesmo que a gente tenha uma normalização, e espero que seja o caso de um acordo de paz na Ucrânia, eu acho que os problemas que você tem no mercado de commodities ainda mantém um bid, e ainda vejo um cenário que é entre ligeiramente a muito positivo para commodities, desde energia, para metais industriais, para metais preciosos também. Então, eu já me estendi demais e eu passo a palavra, então, para o meu colega Arthur, por favor. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí pela audiência. Vamos continuar desenvolvendo esse ponto do Paulo, porque, gente, de verdade, esse é o call para esse ano, né? Assim, o call para esse ano para alocação, né? Assim, se você está falando em global, ok, assim, a questão da Ucrânia e a questão do deslocamento da oferta causado por novos lockdowns na China é relevante, mas um ciclo mais rápido de política monetária nos Estados Unidos é ordens de magnitude mais importante do que, acho que, esses dois eventos. Não estou falando do ponto de vista humanitário, não estou falando simplesmente do ponto de vista econômico, tá? E para terminar a colocação Brasil, assim, o Brasil, para variar, né, a gente tem sempre uma jabuticaba. O Brasil vai estar sofrendo os efeitos de uma liquidez global menor, uma de liquidez em dólar menor, e a gente ainda tem o idiosincrático de Brasil, que são as eleições presidenciais que a gente vai ter que lidar com. Eu vou tentar botar a minha apresentação em modo apresentação, mas normalmente ela não passa o slide. Faveri, você me avisa se passou o slide? Avisa sim. Passou? Continua na mesma tela. Pois é, então, esse meu laptop está meio mais ou menos. Eita. Então vamos lá, gente. Deixa eu tentar colocar o máximo possível aqui. Exatamente. A gente vai falar um pouco
um pouco do que o Paulo já falou, né? O que a gente está vendo de mensagem da curva de juros? Poxa, a gente está vendo alguma mensagem ou isso é ruído, né? E eu acho que a gente tem um termômetro quebrado nesse sentido, tá? A gente vai discutir qual que seria uma medida mais apropriada, entendeu? E quais que são as implicações. Se vocês estão olhando esse debate, eu acho que todo mundo que está aqui no GAC tem observado esse debate econômico, você vê que ele tem suscitado, entendeu? Opiniões calorosas entre os economistas, né? Teve um artigo do Larry Summers que saiu ontem, que a única coisa que ele não fez foi usar palavrão, o resto todo ele já, entendeu? Xingou todo mundo de cima a baixo no Fed, né? Então, assim, do outro lado você tem o Paul Krugman dizendo, não, calma, peraí, não é bem assim e tal. Então a gente vai usar a lógica de um cara que eu acho que é uma pessoa super centrista, que o Paulo conheceu, que foi presidente do Fed de Nova York, e que trabalhou, foi economista-chefe da Goldman, que é o Bill Dudley, né? E a gente vai terminar, gente, como sempre, a gente tenta terminar com uma ideia um pouco diferente, tá? Que é uma preocupação estrutural que a gente tem com o regime monetário global, tá? Então vamos lá, gente. O tema da vez é a inversão da curva de juros, né? Você olha, todo mundo está falando sobre isso, poxa, entendeu? A cada 4 artigos do Financial Times ou do Wall Street Journal, 2 são sobre a inversão da curva de juros, etc. Então, assim, de verdade, eu entendo a preocupação, porque as pessoas olham para isso aqui e falam assim, a curva de juros, entendeu? Ela previu a inversão da curva de juros, ela previu corretamente, entendeu, as últimas 8 recessões. Na verdade, ela previu corretamente 11 das últimas 8 recessões, ou seja, ela deu 3 sinais falsos, tá? Mas ok, faz parte, nenhum indicador é perfeito. Mas, gente, o importante é o seguinte, como o Paulo falou, quer dizer, isso aqui é o termômetro, isso aqui não é a febre. A lógica é relativamente simples, porque com a curva de juros invertida, poxa, para quem está olhando a curva de juros brasileira, né, que é uma curva de juros altamente invertida, né, para quem está olhando a curva de juros brasileira, qual que é a lógica? Olha, o Banco Central faz um aperto, ele promove um aperto, joga a taxa de juros, como o Paulo falou, acima da neutra, essa taxa de juros acima da neutra promove uma contração na atividade econômica, essa contração da atividade econômica promove, entendeu? Uma abertura do hiato de produto, abre hiato de produto, diminui pressão de preços, e o mercado já começa a olhar, lá na frente, como a gente vai ter uma redução da pressão de preço, o Banco Central pode começar a cortar juros. De novo, paralelo aqui com o que o Roberto Campos está fazendo no BC brasileiro, é claro, né? Ele já te disse, olha, a gente vai ter um pico de juros esse ano e a partir do ano que vem, caso a inflação venha a normalizar ou convergir para o centro da meta, a gente começa a cortar juros. E é exatamente isso que está te dizendo. Primeiro, gente, o 2,10 tem esse histórico, mas ele não é inquestionável, tá? Existem outras medidas possíveis, mesmo que você parta do pressuposto, né? Olha, ok, vamos aceitar que o 2,10 é o que o mercado olha, então, assim, se é o que o mercado olha, a gente tem que olhar também, né? Você tem outras medidas de inclinação possíveis, tá? Você tem 3 meses com o 10, entendeu? Que te dá um sinal completamente diferente do 2,10. Isso é a inclinação que o Fed de Nova York, por exemplo, usa quando ele usa os modelos de probabilidade de recessão. Quem tem Bloomberg aí é só colocar o modelo de probabilidade de recessão do Fed de Nova York. Ele te dá alguma coisa muito baixa hoje em dia. Por quê? Porque a curva inclinou, na verdade. A curva curtíssima, ela inclinou, ela não desinclinou, né? Então, e aí você tem, de verdade, teve um paper de 2018 do Engstrom e do Sharp, né, do Fed, do próprio Fed, que o nome do paper é Don't Fear the Yield Curve, né, e onde eles falavam, olha, a medida mais apropriada de inclinação do que o 2,10, né, eles falam, olha, o 2,10 é um negócio que hoje em dia, como o Paulo falou, tem muita interferência, você tem, entendeu, os próprios programas de recompra do Fed, você tem a busca por ativos livres de risco a nível global, entendeu? Então, no meio de uma crise, todo mundo se esconde no 10 anos norte-americano. Então, 10 anos norte-americano deixou de ser simplesmente uma medida do que se espera de atividade econômica e inflação para os Estados Unidos nos próximos 10 anos e passou a ser, entendeu, uma medida de aversão a risco global, uma série de outras coisas, né? Então, assim, eles falaram, olha, vamos fazer um teste, né? Eles fizeram um teste,
rodaram todos aqueles modelos econométricos e disseram o seguinte, olha, tem uma coisa muito melhor do que isso, que eles chamam de near-term spread, near-term forward spread, que é o 3 meses contra o 21 meses, basicamente isso, né? Assim, ele fala, poxa, isso captura muito mais, entendeu? O que a gente está vendo de política monetária no curto prazo, o que é a política monetária imediata, o que é a política monetária no médio prazo, né? 21 meses eles consideram um médio prazo. Isso é indicação muito melhor, eles provam econometricamente falando, eles falam, olha, e olha só que interessante, o 2 com 10 agora está indo para um lado e o 3 meses com 21 meses está indo, o near term spread está indo para o outro lado, ele está te dando uma mensagem completamente oposta. Tá? De novo, aqui, gente, a gente está só olhando os termômetros, tá? De verdade, como falou o Paulo, entendeu? Assim, acho importante a gente olhar indicadores de mercado, acho importante a gente olhar os termômetros, mas a gente não pode esquecer, em última instância, que a gente tem que ver o que a macroeconomia vai nos dizer, para onde a economia vai, né? Não vamos nos fixar, que nem você está estudando, entendeu, a Lua, e você fica muito fixado na luneta, né? No instrumento, no que isso está me dizendo. Não, calma. Vamos olhar o que a macroeconomia vai dizer e por que a macroeconomia poderia dizer alguma coisa diferente, né? Por exemplo, a curva de break-even inflation, né, que para todos os traders de renda fixa de plantão aqui no Brasil, a gente conhece essa curva muito bem, né? Essa curva de break-even inflation tem um formato esquisito hoje em dia para os Estados Unidos, né? Ela é fortemente negativamente inclinada, né, de 1 ano a 10 anos, e como o Paulo falou, né, a gente sabe que em 1 ano você está sendo impactado pela inflação de oferta, né? E a pergunta que a gente não sabe no curto prazo é quanto dessa inflação norte-americana que está rodando bastante alto, né, acima de quase perto de 8%, 12 meses anualizado, entendeu? A gente não sabe quanto disso é choque de oferta, né? Quanto disso é efetivamente a desintegração das cadeias globais de produção, mais Ucrânia, mais petróleo, mais agora choque de alimentos, etc., né? E do lado da parte longa da curva, a gente não sabe o quanto disso está sendo distorcido, porque lembra que o break-even inflation é uma conta que você faz por resíduo, né? A gente não sabe quanto isso está sendo distorcido pelo elefante do Fed sentado em cima da curva. Depois a gente vai mostrar um pouquinho qual o efeito disso, uma medida alternativa de taxa de juros nos Estados Unidos, né? Mas assim, a Esther George, por exemplo, deu uma palestra essa semana, ela é do Fed de St. Louis, né? E falou, olha, cara, a gente sabe que tem alguma coisa em torno de 150 basis points, que é a distorção que o balanço do Fed introduz nas taxas de juros. Bom, se você está distorcendo 150 basis points nas taxas de juros longas, você deve estar, por definição, distorcendo também a sua medida de inflação implícita nesse negócio, né? Então, assim, digamos que esses 150 basis está correto, né? Então, assim, na verdade, a curva de break-even ela deveria estar mais flat, ou pelo menos, entendeu, menos esquisita, né? Porque você diminui os choques de oferta em algum momento e você diminui a distorção do Fed em outro momento, né? Então o curto cai e o longo sobe, e aí você volta a ter uma inclinação mais parecida, né, com o normal. Gente, a gente fala assim, poxa, mas por que a gente chegou aqui, né? É uma pergunta razoável. Fala assim, poxa, o pessoal do Fed, por que a gente chegou aqui? Por que o Fed está behind the curve, né? E eu acho que a história conta, gente. A história faz diferença nessa altura do campeonato, né? Vamos pegar as duas grandes crises que a gente viveu nas nossas carreiras profissionais aqui, né? 2008, né? Uma crise no centro do sistema, no sistema financeiro, né? O que isso significa? Que os mecanismos de transmissão de política monetária e política fiscal não estavam funcionando perfeitamente, tá? Em 2008, a gente nunca tinha visto alguma coisa daquela magnitude. Então, a resposta de política, tanto monetária quanto fiscal, foi relativamente lenta, dada a magnitude da crise. E o terceiro ponto, que eu acho que é o ponto importante aqui, em 2008 a gente não teve desintegração das cadeias de produção, a oferta ficou relativamente intacta, né? Então, quando você tem uma resposta lenta de política monetária, os mecanismos de transmissão estão, quer dizer, o encanamento do sistema está entupido e a oferta está intacta, a oferta está lá, a demanda fica aqui embaixo, você tem um jobless recovery e uma inflação baixa. Esse foi o mundo com o qual a gente teve que se confrontar de 2008 até basicamente 2018, 19 ali, né? Você não tinha nenhuma pressão de inflação.
A crise da Covid. A crise da Covid foi essencialmente o contrário, né? O sistema financeiro estava intacto, né? Não foi uma crise do sistema financeiro, foi uma crise sanitária. A gente aprendeu, e se tem alguma coisa que a gente fez ao longo dos últimos 10 anos, foi dar pedrada nos governos, né? Especialmente na autoridade fiscal norte-americana, no Tesouro e no Banco Central, no Fed, dizendo, olha, vocês foram lentos demais em 2008, vocês foram excessivamente cautelosos, a gente passou 10 anos com inflação abaixo da meta, porque vocês foram excessivamente cautelosos, vocês infringiram um nível de dor desnecessário na economia, a gente podia ter recuperado mais rápido. Aí a turma falou, ok, é isso? É para responder mais rápido? Então a gente teve na crise da Covid, isso a gente já falou em GAACs passados, a resposta mais agressiva de política fiscal que a gente teve no pós-guerra e a resposta mais agressiva de política monetária que a gente teve no pós-guerra. Ou seja, a lição que os governos aprenderam de 2008, olha, se for para errar, erra para mais, né? E aí você coloca um último elemento, que é a crise da Covid, e efetivamente afetou a oferta, né? Então, o que a gente fez? A gente superturbinou a demanda e a gente manteve a oferta lá embaixo. O que isso faz? Faz com que você chegue no pleno emprego relativamente rápido, isso gera uma inflação alta. Gente, para entender, isso aqui não é uma crítica às autoridades fiscais e monetárias, não. Ex post é fácil você dizer, você errou para mais, você gerou um ciclo de inflação, entendeu? Muito mais alto do que precisava, você fez política fiscal acima do que precisava, você deu mais renda do que o necessário. Gente, a gente não tinha parâmetro nenhum para julgar qual o tamanho ótimo da resposta naquele momento. Assim, sentado ali no Tesouro norte-americano, ou sentado no Fed, eu concordo com o Paulo, ele cometeu um erro já na saída da crise da Covid no segundo semestre do ano passado. Aí sim a gente pode começar a criticar. Mas, pô, ele ter aumentado o tamanho do balanço, ele ter jogado o juro a zero e ter aumentado o tamanho do balanço em mais de 4 trilhões de dólares, isso tudo é muito difícil de criticar, tá? De verdade. Por quê? Porque a gente estava numa crise que a gente nunca tinha visto antes, né? Então, assim, mas esse viés de ancoragem, ele explica para a gente onde a gente está e por que a gente teve uma resposta, uma saída de crise tão diferente agora do que a gente teve com 2008. Gente, acho que essa é a melhor parte, quer dizer, a lógica do Bill Dudley, independente de você começar a olhar a inclinação 2 com 10, entendeu? Pô, 3 meses com 21 meses, 3 meses com 10 anos, de novo, isso é tudo termômetro, né? O Bill Dudley ele fez 3 perguntas muito fáceis, quer dizer, desculpa, muito lógicas, né? E a lógica dele é muito difícil de ser refutada. Ele fala assim, como é que eu consigo trazer a inflação para baixo se os salários estão em alta? A gente vai ver os dados de salário daqui para frente, né? Mas, tem 2 jeitos, né? Que você diminui o choque de oferta, né? E você aumenta a taxa de participação. A gente vai ver que tem ainda algumas irregularidades dentro do mercado de trabalho, né? Mas tomando o primeiro como dado, né? Poxa, a gente não entrar numa inflação de salário, uma espiral de salário-inflação, né? Ele fala assim, poxa, como é que a gente traz a inflação para baixo se o salário está subindo? Ele fala, bom, segundo ponto, dado que o salário está subindo, como é que eu consigo conter um reajuste de salário se o mercado de trabalho está apertado, sem fazer um reajuste no mercado de trabalho? Aí não tem jeito, só se você revogar a lei de demanda e oferta, entendeu? Porque, de verdade, você fazer preço de alguma coisa diminuir, sem diminuir, entendeu, a demanda por aquela coisa, dado que a oferta de trabalho, de certa forma, é inelástica, assim, a gente tem que aprender alguma outra coisa de microeconomia que não seja demanda e oferta, ou seja, não tem jeito, você tem que criar alguma folga adicional no mercado de trabalho. E aí a terceira pergunta que ele faz é, dado que eu tenho que criar uma folga adicional no mercado de trabalho, como é que eu ajusto o mercado de trabalho sem causar uma recessão? Aqui tem um espaço, tá? Existe um espaço, existe o tal do soft landing, existe o soft landing para a economia norte-americana. A gente já houve casos no passado, entendeu? Nos quais a gente conseguiu fazer o soft landing. A gente só tem que entender que a gente está falando de um evento que é estatisticamente mais raro, né? Assim, o que acontece, dado que política monetária é um instrumento muito amplo e o que o americano chama de blunt, né, um instrumento muito bruto, né, é que nem você fazer uma cirurgia de joelho, né, de ligamento cruzado usando uma britadeira. Poxa, dá para se acertar? Dá, mas assim, a probabilidade de você acertar é menor, porque ele é um instrumento muito, entendeu, é muito bruto e afeta quase como toda a economia.
Então, a conclusão que o Bill Dudley, que é um cara bem mais razoável, né, do que os extremos, né, na discussão, ele fala, olha, você tem esses 3 problemas, eu tenho que fazer a inflação para baixo, e para fazer isso eu tenho que trazer os salários para baixo, para trazer os salários para baixo eu tenho que gerar alguma folga no mercado de trabalho. É possível gerar uma folga no mercado de trabalho se gerar uma recessão, mas não é a regra, é muito mais exceção do que regra. Vamos pegar aqui emprestado aqui a lógica do Howard Marks, né, no livro dele sobre ciclos de mercado, né? O Howard Marks falou uma coisa interessante, ele fala assim, olha, você não pode nunca saber, entendeu, com certeza qual é o estado da economia daqui a 12 meses, mas você tem como obrigação saber qual é o estado da economia agora. Ou seja, você não pode saber exato, você não tem como certamente prever para onde você vai, mas é a sua obrigação como gestor saber onde você está, né? Então, onde a gente está nesse exato momento? Um mercado de trabalho apertado, com salário em alta, inflação muito acima do desejável e os juros reais ainda negativos. Ou seja, 1, 2 e 3 te indicam que você está late cycle. Poxa, Arthur, mas foi um cycle super curto, né? A gente entrou em recessão, poxa, 2 anos depois a gente já está no fim do ciclo, porque a gente usou, entendeu, instrumentos pouco usuais, né? E a gente super turbinou a demanda agregada, ou seja, um processo de melhora que levaria algum tempo, melhorou, foi uma recuperação em V sim, né? Então, quando a gente olha o primeiro ponto do Bill Dudley e do Howard Marks, né? Olha, a inflação de salário, cara, está rodando acima de 5%, né? Então, assim, para uma inflação de salário que rodou em torno de 2,80, né? Ao longo do tempo, né? Aí você tem um ganho de produtividade que faz com que o unit labor cost fique relativamente comportado. Desculpa, você já está com o mercado de trabalho apertado. Tem uma exceção? Tem. Aquilo que a gente já mostrou também em GAACs passados, isso aqui é o Total Employment do Non-Farm Payroll, né? Tem 1,5 milhão de pessoas que não se juntou de volta à força de trabalho na economia norte-americana. Quando você olha os dados de emprego, né, o pessoal saiu da força de trabalho e agora a gente está com a taxa de desemprego baixa, com um nível de emprego um pouco mais baixo do que seria previsto pela taxa de desemprego em si. O que isso significa? Que tem um pessoal, em torno de 1,5 milhão de pessoas, que saiu da força de trabalho, que parou de procurar emprego. E aí a pergunta que pode ajudar a resolver essa equação de um mercado de trabalho apertado é dizer, olha, esse 1,5 milhão de pessoas não saiu permanentemente do mercado de trabalho. Esse 1,5 milhão de pessoas está com medo de voltar, está com medo da Covid ainda, está com receio de voltar, está gastando os Corona Voucher ainda, não tem necessidade de retornar à força ao mercado de trabalho, mas daqui a pouco essa turma volta e você vai gerar 1,5 milhão mais de oferta de mercado de mão de obra, o que faz com que o mercado de trabalho não esteja tão apertado quanto você imagina, né? Mas, por outro lado, gente, a inflação está muito, mas muito longe da meta. Assim, a inflação está muito longe da meta, algo tem que ser feito. Não dá, poxa, Arthur, o transitório do Powell, aquela história de que é tudo choque de oferta, eu acho que a gente já cruzou essa ponte, gente, faz bastante tempo. A gente sabe que não é só choque de oferta, que já tem uma demanda agregada bastante aquecida e que a gente precisa agir via política monetária, né? Então, o terceiro argumento do Bill Dudley está aí, né? E o último ponto é, de novo, para a gente não sofrer um viés de ancoragem, dizer, olha, poxa, a gente já teve uma alta de juros, os juros, bom, eu saí da minha sala lá, estava 2,65, 10 anos, tal, etc. Isso aí já é bastante coisa. Gente, a gente ainda tem o juro real altamente negativo, que foi também o argumento da Esther George na última apresentação dela, entendeu? Que ela falou, olha, ok, a gente já começou a subir os juros, mas, cara, falta bastante, e não vamos nos ancorar no fato de que a taxa de juros real estava em -1, para de verdade dizer que a gente já fez uma parte importante do trabalho. Não, né? Como o Paulo falou, você só consegue fazer com que a economia desacelere se você tiver uma taxa acima da taxa de juros neutra. Aí tem aquela discussão toda que o Paulo já colocou, a taxa de juros neutra ela é ela é meio, zero, ela é 1%, alguma coisa nessa magnitude. O Fed colocava na média 0,5% como a taxa de juros neutra. A gente ainda está muito longe da taxa de juros real disso. Então, a gente continua tendo que fazer mais ajustes, né? E aqui,
para mostrar um pouco do ajuste que já foi feito, né? O efeito do balanço do Fed, né? O elefante na curva. Né? O Fed de Atlanta tem uma outra medida que eles chamam de Shadow Fed Funds Rate, que é do Vu-Shia, né? É do Vu e do Shia. Né? Então, assim, que leva em conta o tamanho do balanço. Ele fala assim, olha, a taxa de juros não é só determinada pela Fed Funds, ela é determinada também pelo que o Fed está fazendo, pelo quanto de injeção de liquidez o Fed está colocando, né? A taxa de juros, e vocês olham aqui o efeito do QE nesses gráficos, né? Quer dizer, quando você faz QEs muito agressivos, você joga a taxa de juros real, o shadow, né? O que ele chama de shadow rate, muito negativo, porque você injeta, além de preço, você injeta quantidade de dinheiro na economia. A gente já fez um pedaço do ajuste, mas falta bastante, mesmo usando, entendeu, uma medida. E por que esse ajuste já foi feito aqui, se o Fed Funds só subiu pouco até agora? Porque a gente, pelo menos, parou de injetar dinheiro na economia, e agora essa taxa shadow rate vai começar a subir, porque a gente vai retirar recursos da economia. Tá? Mas ok, gente, então vamos fazer um checklist. Você sabe aqui que a gente é meio... a gente usa bastante checklist, é um instrumento que a gente usa bastante, né? Um checklist de recessão, né? Então, quando você olha medidas que a gente usa para fazer, olha, vamos ticar para ver se a gente já está próximo de uma recessão, né? Housing permits não está indicando uma recessão, né? Capital Goods Orders, né, entendeu? CAPEX, não está indicando uma recessão. Tá? Consumer Expectations, já caiu e indica uma contração na expectativa do consumidor, que indica uma contração no consumo, que indica uma possibilidade de desaceleração econômica. Você não sabe exatamente, entendeu, se isso tem a ver com a guerra, com alguma coisa assim. Várias coisas afetam a expectativa do consumidor, não é só a expectativa de inflação, é a expectativa de atividade econômica futura. Mas isso aqui já é um indicador que está ticado, né? Jobless claims, né? Continua indo na direção correta, ou seja, ele continua indicando que o mercado de trabalho continua gerando empregos, né? O ISM New Orders, que é sempre um indicador que as pessoas usavam muito, né? Quer dizer, está acima de 50 significa uma economia expandindo, né? Ainda está acima de 50. Aí o 2 com 10, a gente coloca aqui o 2 com 10 só para dizer, olha, vamos ver como é que o mercado olha. O 2 com 10 está ticado, indica uma probabilidade de recessão. Corporate spreads, deu uma ticada, voltou, entendeu? Então, assim, esse ainda não tá ticado, né? Ele subiu, depois voltou, mas ainda está prestando atenção. E o índice de condições financeiras, que a gente mostrou na apresentação do GAC passado do Fed de St. Louis, continua ainda mostrando, entendeu? Condições relativamente benignas, tá? Então, quando a gente olha num checklist de recessão, né, quer dizer, a gente ainda não está num nível no qual a gente fala assim, poxa, uma recessão é iminente nos próximos 12 meses, né? Aí você fala, ok, mas tendo dito isso tudo, Arthur, eu ainda acredito no 2 com 10, eu discordo dessa ideia de o Fed estar distorcendo a curva de juros. Então, vamos ver, de verdade, quanto tempo a gente tem depois de uma inversão da curva de juros. Agora, hoje, por exemplo, a curva voltou a inclinar mesmo 2 com 10, né, com medo dessa minuta do FOMC. Mas, supondo que a inversão que a gente viu na semana passada seja verdadeira, que ela seja um sinal, que ela não seja ruído, né? Quanto tempo a gente tem, quanto tempo após uma inversão da curva de juros a economia entra em recessão? Normalmente 11 meses. Esse é o dado histórico, né? Entre 11 meses, você tem mais ou menos um ano aí até a economia entrar em recessão, porque como o Paulo já falou várias vezes, a economia tem uma inércia, né? Como a economia tem uma inércia, tá? Pelo próprio carry de crescimento acelerado que a gente teve, até você chegar num PIB negativo, leva algum tempo, tá? Poxa, quanto tempo antes o S&P, só que o S&P começa a prever essa recessão antes, né? Então, assim, o S&P faz um pico, normalmente 2, aí depende se você está olhando a mediana ou a média, tem uma diferença grande, né? De 2 a 5 meses antes, né, da recessão, ou seja, o S&P ele é uma medida relativamente precisa de, poxa, ele começa a cair antes da recessão ser oficialmente declarada, né? Então, assim, a gente olha para isso e fala assim, ok, então a gente ainda tem algum tempo. A conclusão que você chega você ainda tem algum tempo. Normalmente, os finais de ciclo são finais de ciclo explosivos, todo mundo lembra, para quem estava pré-2008, das explosões late cycle, né, daqueles rallies malucos que o S&P dava no final de ciclo. Pode ser que isso ainda aconteça, né?
E qual que é a performance do S&P quando a curva está inclinada, né? A gente está aqui nessa linha cinza, né? A gente pelo menos estava, hoje voltou a estar um pouquinho, né? A performance do S&P com inclinações até menos 0,3, de 0 até menos 0,3, ela ainda é positiva ao longo do tempo. É aquilo que eu te falei, né? O S&P vai subindo ao longo do tempo e ele só começa a precificar uma recessão muito mais próximo, 2 a 5 meses antes da recessão, né? Qual o percentual de vezes que o S&P estava subindo, né, depois dessa inversão, depois da curva ficar com 0 a menos 0,3, né? Em torno de 70%, dependendo do horizonte temporal. Ou seja, a gente, se você olhar, de novo, se os parâmetros históricos forem válidos, tem milhões de razões pelos quais os parâmetros históricos não deveriam ser válidos. Mas se os parâmetros históricos forem válidos, você ainda tem algum tempo e o S&P ainda deveria ter algum runway, entendeu? Mas é melhor você já tomar cuidado, né? Então, quais ações funcionam bem, como você faz asset allocation nesse cenário, né? Nesse cenário de incerteza? Se você está realmente no que a gente chama de no final do ciclo, no late cycle, você tem aquilo que as pessoas chamam dos deep cyclicals, né? Mas, gente, aqui o deep cyclicals é para quem é corajoso e bom de market timing, entendeu? Porque você tem que acertar certinho, porque na hora que a recessão vem, um deep cyclical inverte, né? As empresas de commodity, essas coisas todas, elas invertem fortemente e você toma 30%, 40% de queda pela proa, né? Se você está numa recessão, se você está perto de uma recessão, aí é meio, entendeu? É meio óbvio, né? Você não quer ter nenhuma empresa alavancada no meio de uma recessão. Você quer ter uma empresa que a gente chama de quality, né? Uma empresa que tem, entendeu? Um balanço sólido, entendeu? Produtos que são básicos, entendeu? Consumo básico, margem estável, alguma coisa que não seja não cíclica. E nas recessões, historicamente, o prêmio de liquidez aumenta, ou seja, para você comprar small caps, você demanda um prêmio maior, que significa que small caps, além de terem, normalmente, isso não é verdade, mas via de regra, um balanço terem mais dificuldades de financiar em recessões, né? Porque lembra que, poxa, uma empresa grande como, sei lá, a Microsoft, mau exemplo, porque a Microsoft nem tem dívida de verdade, mas assim, as empresas grandes, uma Honeywell da vida, um grande conglomerado industrial, tem acesso ainda ao mercado de dívida, uma empresa menor talvez não, né? E os bonds? Essa é uma discussão que a gente está tendo no GAC agora, né? Renda fixa, né? Num ciclo normal, está na hora de você começar a olhar, entendeu? Dizer, olha, poxa, se o longo vai começar a estabilizar, porque a atividade econômica vai sinalizar uma estabilização ou retração da atividade econômica na frente, está na hora de você começar a olhar, entendeu? Os bonds, a gente, como o Faveri vai falar para vocês, tem um portfólio ultra short duration, está na hora de você começar, se você estivesse num ciclo normal, está na hora de você começar a olhar esse alongamento, mas esse ciclo está longe de ser normal. Se tem uma coisa que eu te garanto é que esse ciclo não vai ser normal. Então, se normalmente você já teria que tomar cuidado com o alongamento do portfólio de bonds, você tem que tomar mais cuidado ainda agora, tá? Mas está na hora de você começar, pelo menos, ter essa conversa, não é que você tenha que fazer isso. Gente, nós vamos aqui, nesse momento, vou usar 10 minutinhos do tempo de vocês para falar um pouco, poxa, para dizer que a gente não falou da Ucrânia, não tem muito a ver com a guerra na Ucrânia em si, mas tem a ver com a preocupação de longo prazo. Isso não é uma preocupação de curto prazo, mas tem que começar a entrar no radar de todos nós, tá? A gente, dentro dessa guerra da Ucrânia, a gente usou, pela primeira vez em larga escala, uma nova arma de destruição em massa, entendeu? E isso é muito importante. Qual que foi essa arma de destruição em massa que a gente utilizou, que a gente nunca tinha utilizado em larga escala? Essa arma chama-se dólar, tá? A gente nunca tinha usado o dólar como um instrumento de pressão, entendeu? Geopolítica dessa forma, né? Ah, mas Arthur, poxa, a gente já tinha tirado o acesso da Venezuela e do Irã, a gente já tinha congelado as reservas, tudo bem, em micro escala, né? Você basicamente congelou o acesso do Banco Central russo a mais de 300 bilhões de dólares de reserva, gente. Então, você usou o dólar como uma arma. Isso tem consequências. Por quê? Porque toda vez que você usa a sua própria moeda, e aqui a gente já está entrando no campo das ideias e daquilo que a gente vai ter que discutir nos próximos 10 anos, né? Nos próximos 10 meses, que fique bem claro. Mas toda vez que você usa a moeda de referência do mundo, né, como um instrumento de agressão geopolítica, né, todo mundo que usa a sua moeda e que se opõe a você geopoliticamente de algum motivo, por um jeito ou de outro, está pensando assim, pois é, né?
que eu faço se eu ficar tão dependente do dólar? A China está sentada em 3 trilhões de dólares de reserva. Ela tem pretensões sobre Taiwan da mesma forma que a Rússia tinha pretensões sobre a Ucrânia. Né? Eu tenho certeza que os chineses já têm essa conversa há algum tempo e estão tendo essa conversa cada vez mais acelerada, falando, puxa, imagina se em algum momento eu entrar em conflito mais direto com os Estados Unidos, poxa, se o cara simplesmente, eu já começo o conflito com menos 3 trilhões de dólar, assim, eu já começo o conflito sem acesso ao comércio mundial, quando você vê o comércio mundial, hoje em dia o que existe basicamente é um monopólio monetário, né? E você vê isso aqui, é o percentual de comércio mundial que tem alguma forma referenciado como moeda o dólar, né? Isso soma mais de 100, porque todas as vezes que você tem um comércio mundial, você é do Bank of International Settlement, você tem uma compra e uma venda de moeda. Então, você está comprando dólar e vendendo franco suíço, está comprando dólar vendendo euro ou vice-versa, né? O dólar ainda é a moeda de referência do mundo, do comércio do mundo, ponto, né? E isso surgiu numa coisa que chama o sistema de Bretton Woods, que o Paulo conhece bem, pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, né, no mundo pré-Segunda Guerra Mundial, era um mundo que já a gente tinha saído, né, de regimes monetários diferentes, a gente tinha o padrão ouro, depois a gente usou a libra esterlina como padrão monetário, e aí saiu pós-Segunda Guerra Mundial, o Keynes, aquela turma toda, né, os grandes cérebros, falando, poxa, cara, como é que a gente vai pensar a taxa de câmbio nessa altura do campeonato, né? Poxa, tem o franco, tem o marco alemão, tem o pound, é muita coisa para pensar. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um sistema centralizado. E qual que é o centro desse sistema? Ah, o ganhador da guerra, gente, é o dólar. Então, você referencia tudo ao dólar, né? O dólar naquela época era atrelado ao ouro ainda, né? Então você referencia tudo ao dólar e as taxas de câmbio cruzadas vão ser feitas em referência ao dólar, né? Então elas saem por conta de 3, né? Então, assim, o que você tinha para usar aqui um pouco a discussão de rede, de teoria de rede, você tinha um mundo super centralizado, que era esse mundo aqui, tá? Não é à toa, e aí, gente, a gente está tentando entender como vai ser um mundo polimonetário, um mundo entendeu? Monetário. A gente pode usar a teoria de rede, que a teoria de rede nos ajuda nesse sentido. Quer dizer, qual é a característica dessa rede? É uma rede central. Ela é menos sujeita a crises na periferia. Poxa, se a Turquia estourar, cara, ok, é ruim, mas não vai fazer muita, entendeu? Não vai ter um grande impacto. E ela é muito sujeita ao nódulo central. Quando os Estados Unidos entrou em crise em 2008, o mundo inteiro entrou em crise. Então, ela é um sistema que tem crises periféricas, entendeu? Que não afetam o sistema central, mas uma vez que o nódulo central, que o centro do sistema entra em crise, o sistema inteiro entra em crise, né? Então, é o equivalente a você botar todos os seus ovos numa cesta só. Você não tem a diversificação de risco nesse sentido, né? O que a gente muito provavelmente vai começar a passar é passar para um mundo mais descentralizado, um mundo multimonetário, onde você tem um bloco do euro, um bloco do ien, um bloco do renminbi, um bloco do dólar, e a gente pode terminar numa rede distribuída, né? O que é uma rede distribuída? É tudo flutua em relação a tudo, né? E usando um pouco aqui a teoria de rede, né? De novo, uma rede centralizada, os eventos nas margens não tem muito impacto, então, se a Argentina tem um problema, não é um grande problema, etc. Ele é mais resistente para eventos de menor intensidade. Agora, uma crise no sistema contamina o sistema, uma crise no centro contamina o sistema como um todo. E você tem um grande controle central. Não é à toa que a gente acabou de passar 40 minutos discutindo política monetária norte-americana. Por quê? Porque isso impacta o mundo inteiro, né? Se a gente tivesse um sistema descentralizado, você tem mais eventos de menor intensidade, ou seja, a crise na Argentina, crise na Turquia, crise aqui, crise acolá, tá? Mas você é mais resiliente a eventos sistêmicos. Por quê? Porque não tem um centro do sistema para ser atacado. O sistema está distribuindo esses riscos. Só que esse sistema não tem nenhum controle central. Então, na hora do pega para capar, na hora do aperto, você liga para quem? Né? Lembra, na hora do aperto, todos os bancos centrais ligam para o Fed e falam assim, ó, me dá uma linha de swap aí. Né? Num sistema descentralizado, você liga para quem? Né? Então, assim, são essas as características do sistema que a gente vai viver daqui para frente. Ou seja, isso também aponta, lembra, a gente falou no passado de uma diminuição da globalização, o fato da gente ter usado o dólar como arma, também significa que num futuro distante, estou falando num futuro distante,
a gente vai usar menos dólar. Isso significa que a senhoriagem, ou seja, que o poder que os Estados Unidos têm de fazer o mundo aceitar a sua moeda diminui ao longo do tempo. Significa que a gente, daqui a 10 anos, vai ter um mundo monetário um pouco diferente. Tá? Então, aqui, gente, para concluir, né? Mensagem na inclinação do 2,10 é enviesado. Outras medidas apontam para conclusões um pouco diferentes. Tá? O Near Term Spread, se você usar aquilo ali, ele indica que uma preocupação com recessão cresce ao longo do segundo semestre de 2023. Tá? O checklist recessão confirma essa visão do Near Term Spread, ou seja, estamos começando a falar em recessão a partir de segundo semestre de 2023, de probabilidade, não é certeza, né? A gente não tem certeza de nada. Né? Agora, a lógica do Bill Dudley da necessidade de quebrar a espiral inflação-salário é difícil de refutar. Né? Ou seja, esse ano, a mensagem aqui, esse ano a gente está ok, para 2023 a gente começa a olhar uma luz amarela. Né? E, de novo, como é que a gente pensa num padrão monetário, novo padrão monetário global? Né? A gente consegue já oferir algumas características desse novo padrão monetário global que significam uma menor dominância do dólar, mas a resposta é muito complicada. Eu não tenho, se você quiser saber, é melhor você perguntar para o Paulo, que entende muito mais disso do que eu. E aqui, gente, a gente sempre termina com uma referência. Para quem quiser usar, entendeu, um pouquinho e começar a se ousar, pensar nesse mundo multimonetário, tem um livro de teoria de rede, que não tem nada a ver com política monetária, tá? Mas esse livro é legal. Ele é um tijolo, ele dá um trabalho para ler, mas os conceitos essenciais estão na primeira parte do livro. Você não precisa entrar na matemática do negócio, essa coisa toda, tal, etc. Mas esse livro é uma boa referência. De qualquer forma, perguntar para o Paulo é muito mais fácil do que gastar tempo lendo esse livro. Eu continuo aqui com o meu ponto, tá? E aqui eu paro, gente, e agradeço a atenção de vocês e passo para o Faveri. Obrigado, Arthur. Eu vou compartilhar minha tela também, rapidinho, para falar um pouquinho do mercado de renda fixa, mercado de renda variável e dos nossos portfólios. Então, o primeiro slide, a gente sempre fala do mercado de renda fixa, né? E como o Paulo e o Arthur já comentaram, né? O que a gente viu no mês passado foi mais um mês, né, de uma rápida e acentuada alta nas taxas de juros, né, do Tesouro Americano. E só como referência, né, o 10 anos do Tesouro Americano, ele saiu de 1,82 para 2,33, né, no final de fevereiro para o final de março. E a gente viu ao longo do mês passado também essa inversão rápida do 2,10, que, como o Paulo bem comentou e o Arthur também, funciona como um termômetro, né, de uma potencial recessão que pode vir à frente. Um destaque, eu traria 3 pontos com destaque na renda fixa. O primeiro deles foi o início do ciclo de alta de juros, né, pelo Banco Central Americano. Então, a gente agora tem em 0,25, né, agora a gente está na banda entre 0,25 e 0,50 aqui nos Estados Unidos. A gente também teve divulgação do índice de preço ao consumidor, que atingiu 7,9% no mês passado. Foi o maior nível desde a década de 80, né, em patamares que a gente não via desde a década de 80. E a gente viu também os desdobramentos da invasão da Ucrânia pela Rússia, que acabou por acentuar ainda mais, né, as cadeias de produção, as cadeias de suprimentos, em especial combustíveis fósseis, os grãos e os fertilizantes. Então, o que a gente viu aqui na curva de juros, né, se a gente olhar a curva de juros, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas se a gente olhar a curva de juros do final do mês, o que a gente viu foi que as taxas mais curtas acabaram subindo até mais do que as taxas mais longas, né? Então a curva acabou achatando, né, em outras palavras. Quando a gente olha em termos de performance dos índices de renda fixa, e aqui eu queria destacar, né, todo esse movimento de alta de taxa de juros tem sido muito negativo para os índices de renda fixa. O principal índice de renda fixa global, que é o Bloomberg Barclays Global Aggregate, que tem um prazo médio de vencimento aí de 7,5 anos, ele caiu 3% no mês passado. Né? Então, 10 anos saiu ali de 1,80, grosso modo, para 2,30. O principal índice de renda fixa caiu 3%. E no ano, o principal índice de renda fixa global, ele cai 6,2%. Então, todo esse movimento de correção que a gente está vendo nos mercados não é exclusividade do mercado de renda variável, né? Inclusive, o mercado de renda fixa, nesse ano, os índices de renda fixa esse ano estão tendo uma performance pior do que a renda variável.
Quando a gente fala, quando a gente entra na parte de renda variável, eu acho que tem alguns destaques, né? A gente viu o mês passado, o início de mês ainda negativo, né? Que foi uma continuidade do que aconteceu em janeiro, no final de janeiro, na segunda quinzena de janeiro e ao longo do mês de fevereiro, né? Mas aí, em determinado momento, os mercados iniciaram um movimento de retomada, né? E a gente teve um rally. E aqui eu queria destacar alguns dados técnicos que a gente estava acompanhando e a gente olhou bastante de posicionamento, né? Um posicionamento muito leve do mercado, uma exposição muito baixa na parte institucional, os hedge funds, uma exposição líquida, né, em níveis de 2008, quando a gente olhava a relação entre put e call, né, no mercado de derivativos, put como um seguro, né, as puts muito mais, o mercado comprando muito mais seguro naquele determinado momento, então mostrava uma preocupação do mercado. A gente via também, aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma pesquisa com mais de 1 milhão de agentes autônomos, né, que seriam os Independent Financial Advisors aqui nos Estados Unidos, e um sentimento tão negativo, até mais negativo do que em 2008, mas lembrar que em 2008 eles perderam a casa, perderam emprego e etc. E agora, como o Arthur bem colocou, né, um mercado de trabalho muito diferente daquele momento, um mercado de trabalho bastante apertado, com ganho de salário e etc. Né? E aí também um outro dado que a gente também estava acompanhando é a relação entre crescimento e valor estava, naquele momento, também com um percentual, com uma inversão, né? O mercado vinha favorecendo o crescimento nos últimos anos e a gente teve uma inversão e já estava no maior nível de exposição a valor dos últimos 5 anos. Isso também poderia funcionar como um termômetro contrário, né, entre aspas, porque numa retomada você muito provavelmente acaba correndo para as grandes companhias, e as grandes companhias têm um componente maior de crescimento, que são as companhias que têm um peso maior nos índices. E, por último, né, a relação de valuation, né, em termos de múltiplos, a gente viu a Bolsa Americana caminhando para um nível próximo a 18 vezes lucro, né? Lembrar que a média histórica é 16, mas a média histórica ela tem um componente de participação dos setores muito diferente da forma como ela é composto hoje. Se a gente fizer esse ajuste, né, por tecnologia e etc., muito provavelmente a gente vai caminhar para algo próximo a 18 vezes. Então, a Bolsa estava na média histórica, né, em termos de múltiplo. Quando a gente soma tudo isso, acho que, de uma certa forma, acabou servindo como um propulsor para essa retomada, e a Nasdaq, por exemplo, que chegou a cair 20%, né, fechou o mês passado caindo 9%. Então, teve uma retomada muito forte no mês passado, e o índice global, né, de ações subiu 1,9% no mês passado e continua caindo, tem uma queda ainda de 5,7% no ano. Né? Então, como eu comentei, o principal índice de renda fixa caindo 6,2% no ano, o principal índice de renda variável global caindo 5,7% no ano. Quando a gente olha em termos de setores, aqui é só uma referência para a gente tentar entender quais foram os setores que performaram melhor. A gente viu que o setor de utilidade pública, que é um setor, de uma certa forma, com mais segurança, né? Então teve uma corrida por segurança, né? Para mais estabilidade, previsibilidade de geração de caixa, pagamento de dividendo, etc. No ano, o setor de energia continua sendo o grande destaque. Até o mês passado, o setor de energia era o único setor que subia no S&P 500 aqui nos Estados Unidos, e aí com a performance de utilidades públicas do mês passado, também passou para o território positivo no ano, né? Com o S&P caindo aí próximo a 5% no ano. Quando a gente olha os fundos que a gente faz a gestão, que seguem, né, as diretrizes do Comitê Global de Alocação, são 4, né, o XP Global Strategies, que é um fundo multi-estratégia, né, então a gente tem exposição à renda fixa, à renda variável, a investimentos alternativos. A gente tem um fundo de Latam Bonds, que ele, como o nome diz, ele está exposto só a debêntures latino-americanas em dólar, né, que são negociadas aqui no mercado internacional. A gente tem um fundo de renda fixa, basicamente ele é a parte de renda fixa do XP Global Strategies num único veículo, e a gente tem o XP Equities, que é também a parte de renda variável do XP Global Strategies para um veículo 100% exposto à renda variável. Quando a gente fala um pouquinho das nossas carteiras, né, no mês passado a gente fez algumas alterações, eu vou até explicar um pouquinho mais nos slides seguintes, mas basicamente a gente teve uma mudança na parte de renda variável em termos de exposição de Europa
para Estados Unidos. Esse foi o resultado final, tá? Das nossas mudanças, mas no final do dia a gente reduziu a Europa, como o Paulo comentou, acho que tem um risco maior de recessão por lá do que nos Estados Unidos, mais próximo, inclusive, e a gente preferiu estar exposto às grandes companhias americanas em Estados Unidos nesse momento talvez um pouquinho mais delicado, que a gente ainda precisa ter um pouquinho mais de informação. Na parte de renda fixa, a gente não fez nenhuma alteração. No caixa, a gente manteve o caixa num patamar bastante elevado para o nosso costume, né? Isso, de uma certa forma, tem ajudado também a gente a passar por esse momento mais desafiador e também serviu para que a gente fizesse algumas operações que eu vou passar para vocês. E a parte de alternativos, a gente também não fez nenhuma alteração, e inclusive a classe de ativos, né, se a gente fosse chamar ela como uma classe de ativos, que está performando melhor dentro do nosso portfólio. Quando a gente olha o XP Global Strategies, a gente fechou o mês, né, com 5% de caixa, 50% de renda fixa, 33% de renda variável e cerca de 12,5% aí em alternativos. Tá? Quando a gente olha a exposição, muito em função de todo esse movimento que a gente fez na carteira, principalmente na parte de renda variável, de saída, de redução de Europa e aumentar Estados Unidos. Estados Unidos foi a região que acabou também crescendo mais, né, maior exposição geográfica hoje do portfólio, cerca de 70%, seguida de Brasil, 15%. A gente tem exposição a alguns títulos curtos de Brasil, né, em renda fixa, títulos que vencem ao longo do segundo semestre desse ano e no começo do ano que vem. No começo do ano, a gente tomou essa decisão, porque a gente acreditava que a curva de juros ela iria subir, né, inclusive a parte curta da curva, e os fundos de renda fixa curtos, né, eles poderiam sofrer, e a gente acreditava que a marcação a mercado desses títulos com vencimento bem curto poderia ser bem diferente, e a gente acabou acertando nesse sentido, e a gente acabou também cravando um rendimento que naquele momento a gente julgava que era bastante razoável para essa parcela da carteira. Quando a gente olha a parte de renda fixa, como o Arthur comentou, hoje a gente tem um prazo médio de vencimento aí muito curto, né? A gente tem um duration de 2 anos, né? Mesmo nas estratégias de high yield e de mercados emergentes, a gente tem um portfólio de curto prazo, e a gente complementa esse portfólio de curto prazo com as nossas exposições em juros pós-fixados, né? A gente se aproveita de todo esse movimento da curva de juros, principalmente a curva de juros mais curta, que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Tá? Em termos de qualidade de crédito, a gente tem uma qualidade de crédito média aí de BBB, né? Então, a gente, enfim, de uma certa forma, a gente continua bastante confortável com o risco de crédito que a gente tem na carteira e com prazo médio de vencimento curto. Como o Arthur comentou, a gente começou a discutir, ainda sem nenhuma conclusão, de quando seria o melhor momento para a gente iniciar esse movimento de ampliar um pouco o prazo de vencimento da carteira, para se aproveitar também um pouco de umas taxas melhores, mas a gente ainda não fez nada e acho que é uma discussão que vai perdurar por um bom tempo. A gente precisa de muito mais dado ainda para tomar essa decisão. E na parte de renda variável, a gente, no final do ano passado, no começo desse ano, a gente tomou uma decisão de concentrar grande parte das nossas exposições em ETFs. A gente queria diminuir, né, o tracking error, né, a variação versus os índices de referência, e acho que foi uma decisão super acertada. Isso trouxe para a gente uma certa flexibilidade, e a gente, no mês passado, foi bastante ativo, né? A gente, no final de fevereiro, na verdade, no dia da invasão, a gente montou uma estrutura utilizando o QQQ com derivativos. A gente vendeu uma put, comprou um call spread dobrado. Naquele momento, a put estava muito cara, e a gente via a possibilidade de, inclusive, coletar algum capital, vendendo aquela put, comprando dobrado, né? Em cada put que a gente vendia, a gente comprou 2 call spreads para participar de uma potencial retomada do mercado, e a gente utilizou o QQQ, porque, na nossa opinião, a retomada poderia vir através das grandes companhias americanas, e essas companhias têm um peso praticamente que é o dobro quando a gente compara com o S&P 500, a Nasdaq com o S&P 500, essas grandes companhias têm um peso o dobro de exposição. Então, acho que foi uma decisão super acertada naquele momento. A gente também se aproveitou daquele momento que a renda variável caía muito mais do que a renda fixa para balancear novamente o portfólio, e a gente, ao longo do mês passado, a gente fez algumas trocas, né, de Europa por Estados Unidos. Então, a gente vendeu 2% de Europa, a gente comprou 3% de QQQ, que a gente queria manter o beta da carteira, principalmente caso houvesse uma solução do conflito da Rússia com a Ucrânia. E acho que foi uma decisão super acertada, porque no final do dia o QQQ performou melhor
do que a Europa, e a gente conseguiu gerar um resultado adicional. E aí, mais para o final do mês, a gente iniciou um movimento de redução da nossa exposição de renda variável. Então, sendo um pouquinho mais tático aqui, a gente iniciou esse movimento de redução e a gente hoje voltou. A gente chegou a ter 38% mais ou menos de exposição à renda variável no mês passado, e a gente voltou para esses 33% que está na tela no final do mês. Em termos de exposição setorial, continua um portfólio bastante diversificado, né? Em setores cíclicos, 30%, setores mais sensíveis às taxas de juros, 50%, setores defensivos, 20%. Em termos de estilo também, crescimento, valor, enfim, um portfólio bastante diversificado. Agora a gente concentrou um pouquinho nos Estados Unidos, mas momentaneamente, né? A gente, em algum momento, obviamente, a gente olha o índice global de renda variável, a Europa representa 15% do índice global, então, muito provavelmente, em algum momento, quando a gente enxergar que de fato está tudo mais precificado, naquilo que a gente acredita que pode acontecer por lá, a gente deve voltar a ter uma posição, mas até lá a gente está confortável em concentrar as nossas posições em Estados Unidos e também em Ásia emergente, né? Quando a gente olha a performance, no mês passado a gente subiu 0,9, né, positivo, no ano a gente está caindo 3,8, lembrando que o principal índice de renda variável cai 5,7 e o principal índice de renda fixa cai 6,2. Então, a gente tem um portfólio hoje que é uma composição de renda fixa com renda variável, e a gente está tendo uma performance melhor do que cada um desses dois portfólios isolados, né? Se a gente tivesse um portfólio 100% renda fixa, 100% renda variável, a gente, no XP Global Strategy, está tendo uma performance melhor. Óbvio que o número negativo ainda é ruim, mas no relativo, acho que a gente vem fazendo um bom trabalho, principalmente na parte de renda fixa, com esse portfólio curto, né, que vem protegendo bastante a carteira. Na parte de renda variável, sendo um pouquinho mais tático, utilizando ETFs ao nosso favor, para que a gente consiga entrar e sair nos momentos que o mercado permite para a gente. E também, para complementar esse portfólio, os investimentos alternativos. Hoje a gente tem, no XP Global Strategies, um investimento em paridade de risco, um investimento em fundo de tendências, um investimento em um fundo imobiliário. Então, isso tudo acaba ajudando a gente também, e tem ajudado a gente em gerar um retorno adicional para o portfólio. Quando a gente olha em termos de contribuição para o portfólio, no ano, né, os principais contribuidores são positivos, tá? São uma estrutura de opções que a gente, no futuros, que a gente fez do 10 anos, né? A gente vendeu a Treasury de 10 anos, a gente ficou comprada na taxa de 10 anos durante um período desse ano, está gerando cerca de 0,2% positivo no fundo. Nosso investimento no mercado imobiliário, uma parcela pequena do portfólio, não chega a ser 2,5% do portfólio, também gerando cerca de 0,2%. E as estruturas de opções que eu comentei até o final do mês passado, principalmente essa que a gente fez no QQQ, gerando aí cerca de 0,15% positivo no ano. Quando a gente olha no mês passado, o principal contribuidor, obviamente, a nossa exposição à renda variável americana, né, com 1,3% mais ou menos por cento positivo. Os investimentos alternativos, como eu comentei, 0,15%. As opções no mês passado, 0,11%, então tem uma diferençazinha aqui, a gente montou ela 24 de fevereiro, tem um pedacinho que foi para fevereiro e o restante agora para março. E aí, como quarto maior contribuidor de performance no mês passado, renda fixa de mercados emergentes, que tinha sofrido bastante, né, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, e no mês passado teve uma retomada marginal, então ficou levemente positivo no mês, e destaque negativo no mês passado as nossas posições de Ásia emergente, que consumiram cerca de 0,4% da performance. Então, esses são os destaques que eu queria trazer para vocês, e estou super à disposição, caso alguém queira explorar um pouquinho mais sobre as estratégias de todos os nossos fundos, ou quiser entender um pouquinho mais essa parte de performance, e como a gente tem utilizado esses instrumentos ao nosso favor. E queria abrir aqui rapidamente para perguntas, a gente tem aí uns 10 minutinhos, então vamos ver se a gente consegue responder algumas perguntas de vocês aqui pelo chat. Obrigado, Faveri, obrigado, Arthur. Dado o adiantado da hora, vou pegar aqui duas aqui direto. Uma que eu acho que é importante veio de um ouvinte anônimo sobre haveria alguma razão lógica para a invasão russa. Eu acho que a razão lógica é o erro dos Estados Unidos e da OTAN em ter insistido na expansão da fronteira do leste,
em 2 etapas, ou seja, incluindo os países bálticos, incluindo Romênia, Polônia, e a próxima fronteira, obviamente, seria a Ucrânia, onde já haviam algumas discussões informais sobre a ascensão à União Europeia, e, eventualmente, a próxima etapa seria ter mísseis e tropas na porta dos fundos da Rússia. Eu acho que ao ter eliminado essa zona de transição e ter aproximado ela diretamente na porta dos fundos da Rússia, eu acho que foi um erro estratégico de longo prazo da OTAN, em parte também vindo pela demanda dos países do leste, que também estavam entrando na União Europeia. Eu acho que essa seria um dos racionais, e o outro é que a parte leste da Ucrânia é uma parte muito rica, não só na parte agrícola, como também carvão, energia, mas os fins não justificam os meios, né? Então, eu acho que a gente pode ter uma explicação, mas o que a gente está vendo é algo inexplicável. E do Ayrton Bandeira, eu gosto da pergunta sobre se a desglobalização que veio com as sanções é a causa da inflação ou pode agravar a inflação. Na realidade, a causalidade é o contrário, no sentido de que eu acho que a desglobalização reduz o volume de comércio, reduz a atividade econômica global, que é os anos 20, anos 30, e, em função disso, reduz a demanda por moeda. Então, ao reduzir a demanda por moeda, a oferta existente passa a ser mais inflacionária do que era anteriormente, então força a uma aceleração maior ainda, especialmente da extração de liquidez via quantitative tightening. Deixa eu completar nisso aqui, e aí vou dar o direito autoral aqui que o Zé Alcides, isso aqui foi o comentário do Zé Alcides, que é um excelente comentário para a ótima pergunta do Ayrton. Quer dizer, quando você olha a rede, uma rede centralizada, ela tem uma grande característica, ela é mais eficiente do que uma rede descentralizada, né? Porque todo mundo circula de uma forma eficiente em relação a um nódulo central, né? Gente, o que os Estados Unidos teve de privilégio no mundo de Bretton Woods, no fato de que todo mundo quer a sua moeda, é um negócio exorbitante, entendeu? Você consegue, poxa, ter déficit em conta corrente, você consegue ter déficit fiscal, e no meio de uma crise todo mundo corre para a sua moeda, né? Entendeu? Quando você tem uma rede descentralizada, de novo, direito autoral aqui para o Zé Alcides, ela é menos eficiente, né? A circulação da informação nesse negócio, né, do comércio nisso, ela é menos eficiente, porque ela tem que passar por vários nódulos, né? Então, assim, necessariamente você perde, né, isso significa que os Estados Unidos perdem essa capacidade que a gente chama de senhoriagem, né, de capacidade do mundo inteiro demandar a sua moeda, como o Paulo acabou de falar, quanto menos o mundo demanda a sua moeda, para cada unidade de oferta monetária, menor a demanda, maior a inflação. A lógica é relativamente simples, né? Então, assim, acho que sim, acho que esse mundo onde você parte para uma rede mais descentralizada monetária, ele é um mundo no qual você tem que se preocupar um pouco mais com a inflação, sim. Ayrton, acho que você está correto. E, de novo, o direito aqui autoral da resposta para o Zé Alcides. Eu aproveito e pego a pergunta do Mauro, que ele fala, poxa, relacionado a isso, a gente cria várias zonas monetárias, né? Então, assim, a gente replica nas zonas monetárias aquilo que são as alianças regionais e globais. É exatamente isso que a China está tentando fazer, né? Com as zonas de comércio lá na Ásia, ela está tentando meio que na marra fazer os países com os quais ela tem comércio intenso ali na Ásia aceitarem renminbi por bem ou por mal, entendeu? E acho que concordo com você, Mauro, também vai por aí mesmo. A gente vai criar. Eu não acho que a gente vai numa rede totalmente distribuída, porque aí é muito ineficiente, né? De novo, direito autoral Zé Alcides. A gente vai para uma rede semi-distribuída, ou seja, vão ter vários polos, né? O polo do euro, o polo do ien, o polo do renminbi, e aí acho que isso segue uma certa lógica geopolítica. Vou pegar aqui uma pergunta do Sérgio Werneck, que a gente falou sobre risco de recessão e se os preços do S&P já refletem esse novo cenário macro. Eu acho que, se a gente olhar o price action, especialmente as mudanças setoriais dentro dos índices mais importantes, Dow Jones, S&P, Nasdaq,
eu acho que, em parte, ele já começa a colocar uma probabilidade entre 35% e 40% de que, de fato, não sei se em 12 meses, 18 meses, 2 anos, entraremos numa recessão. Mas esse sector rotation que a gente está vendo, eu acho que ele está exatamente mostrando que, primeiro, que há a maior preocupação com a inflação, segundo, que o Fed vai fazer mais em termos de quantitative tightening, mas não está fully priced, nem que você tem um quantitative tightening muito rápido, não está priced toda a parte longa da curva que eu acho que tem que subir e não descer, e não está priced uma probabilidade de 100% de recessão. Então, eu acho que ainda tem price action pela frente. Deixa eu pegar aqui, pegar a parte difícil aqui. A Márcia pergunta, bom, nesse mundo de descentralização monetária, as criptomoedas não são uma solução? São, Márcia. O problema é que não as criptomoedas que existem agora, tá? De verdade. Criptomoeda, vamos falar assim, ativos digitais, moedas digitais. As moedas digitais vão ser uma solução até para minimizar essas ineficiências de rede que a gente falou, tá? Só que não são as moedas digitais de agora, não é o Bitcoin, por exemplo, entendeu? A solução não é simplesmente a gente deixar para o algoritmo do Satoshi Nakamoto, entendeu? A oferta monetária do mundo, não é isso. A gente sim vai criar ativos digitais, a gente sim vai criar moedas digitais que vão facilitar a integração dessas redes multipolares, mas não são os ativos digitais que a gente tem hoje. Não é certamente o Bitcoin. Você pode dizer, o Ethereum, algumas coisas assim, começam a aparecer um pouco mais com isso, mas ainda assim não é. Os ativos que existem hoje não são a solução final para esse problema. Sim, a solução final para esse problema vai passar por ativos digitais, até porque a moeda já é digital. Não, as moedas digitais atuais não são a solução para o problema, por enquanto. Uma perguntinha aqui do José Chinatti, que diz que you don't want to fight the Fed, mas does the Fed want to fight? Eu gosto da pergunta porque eu acho que exatamente é o problema, né? No sentido de que, primeiro, que o modelo e o diagnóstico do Fed estavam errados, então ele não queria fight anybody, não tinha razão nenhuma para entrar em briga, e o diagnóstico demonstrou estar errado, e ele mantém esse grau de liberdade de eu me reservo o direito de ir ajustando na medida que saem os dados, eu vou dizendo pouco a pouco o que eu vou fazer e não revela as cartas que tem na mão. Eu acho que, por um lado, isso gera um grau de precisão maior, no sentido de vai adequando o instrumento ao problema, mas eu acho que gera um problema muito mais grave, que é a desancoragem de expectativas do mercado, não só na parte de inflação, como também na parte da curva de juros. Então, o que a gente vê em matéria de incerteza e volatilidade no espaço de rates, de juros, é muito atípico, e eu acho que foi muito custoso. Então, isso aqui é mais ou menos que nem você está no Coliseu, a equipe do Fed foi deixando, não, deixa para lá, a próxima briga eu entro e tal, mas a parte mais fácil das brigas já perderam, agora os caras vão entrar no meio da arena e agora só restam as últimas brigas, que são as mais difíceis, e ele vai ter que entrar, eu acho que vai fazer, mas eu acho que foi uma sequência de erros que foram muito custosos, não só em matéria de volatilidade desnecessária do mercado, mas vão ser muito mais custosos porque a freada vai ter que ser maior, e, portanto, o custo de desinflação vai ser muito maior do que poderia ter sido. Vou pegar aqui a pergunta do Bruno, que ele traz o BC aqui, né? Ele tem um medo de que, nesse discurso de fim de ciclo do BC, ele não vai ser válido porque o Fed pode perder o controle. Bruno, aqui é o seguinte, se você partir da hipótese de que o Fed perdeu o controle, ok, aí eu concordo com você. Eu não acho que o Fed vai perder o controle. E eu acho que o Banco Central do Brasil já fez uma boa parte do ajuste. Se você olhar o diferencial de juros, né, quando o Fed estava em 0, a Selic estava em 2. Agora o Fed está em 0,25, a Selic está em 11,75. Quando ela for para 12,75, se o Fed estiver, digamos, no número do Paulo, ali 3,5, alguma coisa assim, o diferencial de juros ainda vai ser muito grande.
Agora, se você parte do pressuposto que, olha, não, cara, o Fed não vai parar em 3,5, em 4, vai ter que ir para 5, 6, aí é outra história. Então, assim, depende muito do grau de desinflação que a gente vai ter no mundo. E assim, o BC ele não é 100% piloto nisso, ele também é um pouco passageiro da política monetária global, mas assim, de verdade, ele já fez, e não é só o Banco Central brasileiro, não, boa parte dos bancos centrais no mundo já preempt, ou seja, já foi na frente do Fed, né? Então, assim, já fez uma parte do ajuste monetário. Agora você fala assim, cara, vai ter um descontrole nos Estados Unidos? Aí é outra questão. Dentro do cenário que a gente considera o cenário mais provável, eu acho que a trajetória do BC é possível, sim. Tem uma perguntinha aqui do Marcos Oliveira sobre se o processo de desinflação, que vai aumentar a taxa de desemprego, diminuir os salários reais e, portanto, poderia deprimir a economia pela redução do consumo. Mas que, por outro lado, será que essa liquidez abundante global não poderia compensar, de certa maneira, e o impacto recessivo disso for menor? Bom, o problema aqui é causa e efeito, né? Exatamente por causa dessa liquidez que nós temos inflação, e é essa liquidez exatamente que o Fed vai ter que extrair, não só através de aumento da taxa de juros. E por que o aumento da taxa de juros é contracionista? É porque para subir a taxa de juros, ele tem que fazer operações de mercado aberto, ou seja, ele vai ter que vender papel, e ao vender papel ele extrai liquidez e, ao mesmo tempo, utilizar o quantitative tightening. Então, essa liquidez é o problema e ele vai retirar essa liquidez. Bom, vamos lá. Tem que ter sempre uma pergunta difícil aqui sobre o dólar real, né? Boa sorte, Arthur. Pode até finalizar com essa, Arthur. Gente, vamos lá. O que está acontecendo agora, quer dizer, de novo, a gente já falou isso, já fez alusão a isso no passado, né? Quer dizer, você está tendo um ciclo de commodities que está, entendeu, fazendo com que as moedas de produtores de commodity se valorizem, tá? E além disso, você está tendo um ciclo de fluxo de capital, né? Assim, de verdade, eu estava acho que o pessoal aqui não sabe, eu trabalhei muito tempo na Suíça, tocando os fundos de mercados emergentes lá no UBS. Eu liguei para os meus colegas que tocam ainda os fundos de mercados emergentes lá e falei, poxa, qual o critério que você está usando para alocar capital, né? Poxa, afinal de contas, o teu dinheiro na Rússia está congelado, teu dinheiro no leste europeu ali está meio assim. Ele falou, é fácil, o critério é fácil. E não dá para alocar mais dinheiro em Ásia, porque eu já estou no talo, então eu uso 2 critérios, tá? Não é na Europa e produz commodities, leva dinheiro. É tão simples quanto isso, o critério de alocação de capital deles a essa altura do campeonato. Então, entra fluxo para o Brasil, entra fluxo na conta capital, entrou fluxo para o Bovespa, vai entrar fluxo para a renda fixa. Esse fluxo não dura para sempre, tá? Por quê? Porque a gente estamos falando de um fenômeno global que beneficia o Brasil e beneficia a Colômbia, beneficia o México, beneficia a África do Sul, tá? Beneficia o Brasil mais do que os outros, porque a gente tinha sido punido mais do que os outros no passado. Agora, o que vai determinar a direção da taxa de câmbio no Brasil é se fluxo se exaure no futuro próximo, estamos falando aqui de 1 a 3 meses de horizonte temporal, e depois direção da eleição presidencial. De verdade, a gente vai ter 100% idiosincrático dominando. Se a gente tiver uma plataforma presidencial comprometida, entendeu, com a estabilidade fiscal, como vocês já devem ter visto a gente falar durante muito tempo, aí ok, você pode ter, entendeu, uma moeda relativamente estável. Se a gente tiver alguém na frente que não esteja comprometido com a manutenção da estabilidade fiscal, você perde a âncora fiscal, perdendo a âncora fiscal, você perde a âncora monetária, perdendo a âncora monetária, você perde a âncora cambial. A lógica é mais ou menos assim.